boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia neste dia especial para nós mulheres. Feliz Dia Internacional da Mulher. Para você aí, que é nosso ouvinte, que já é da nossa família. Para você, estou recebendo aqui hoje a Jéssica Chagas, mais conhecida como JC Laides. Isso mesmo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Sami. Obrigada, um prazerzaço estar aqui com você, conversar um pouquinho, estar aqui com todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente. Isso aí. Tô aqui com o mais novo livro da Jéssica, da JC Laides, né? Decorem esse nome porque é assim que está no Instagram, na Amazon e assim por diante, com esse livro incrível que tem um nome bem sugestivo, A História de Como Eu Morri. E hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, é bem propício a gente tratar disso, porque a gente vai falar de situações em que as mulheres, elas passam muito na vida. Pode ser que seja uma única situação e muitas por uma vida inteira, né, Jéssica? E a gente vai falar disso para você que está aí nos ouvindo, tanto em 95,7 FM, como acessando o nosso aplicativo ou o nosso site para ter o link direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial e eu não vou perder tempo. A Jéssica, gente, ela é escritora, mas ela é escritora de ficção. Mas por trás de ficção, né, Jéssica, sempre tem um estudo também, né? Tem uma pesquisa, não é só a mente criando. Tem fatos importantes aqui que você traz que é da nossa sociedade. Sim, porque eu escrevo ficção, mas a ficção ela tem que ter uma verossimilhança. Ela tem que se aproximar do nosso cotidiano, da nossa realidade de alguma maneira, porque é isso que faz a gente se conectar tanto com a história como com os personagens, né? Quando a gente lê, é isso que faz a gente ter aquele sentimento de, meu Deus, ele vai fazer isso, aquele friozinho na barriga, aquele espanto. É estar próximo, de alguma maneira, conectado com o mundo real. A ficção ela tem que estar conectada com o mundo real. Muito bom. E esse não é teu primeiro livro, né? Não. Já esse é o meu quarto livro. Né? Os 3 primeiros é uma série, como que é? Trata do quê? Fala de mulheres também? Fala de mulheres também. Os 3 primeiros livros, eles são livros conectados. Contam a história de Lily Shelby. O primeiro livro chama A Herdeira, Entre Sangue e Mentiras. É um livro que o plano de fundo dele é o machismo. Ele conta a história de uma mulher forte que está disposta a fazer absolutamente tudo para ter aquilo que ela deseja, para ter aquilo que ela considera que é de direito dela, que é assumir o lugar do pai como chefe da máfia. É um livro que é uma ficção que entra em um outro universo, se distancia um pouco do universo cotidiano da gente, de dia a dia, mas trata de um tema que é muito presente na vida de todas nós mulheres e de homens também, porque o machismo ele não afeta só as mulheres, ele afeta os homens também. É verdade, então, né? E aí, esses 3 livros giram em torno de Lily, contam a história dela. Eu brinco que os 3 livros contam a história completa dela. A Herdeira tem início, meio e fim, e tem uma continuação, que é a Queda da Rainha. E Nascida nas Sombras conta como Lily, que é essa mulher super poderosa, se tornou quem a gente vê na Herdeira. Muito bem. Aí terminou essa fase, aí veio essa história aqui deste livro, né? A História de Como Eu Morri. Eu achei tão forte isso, porque se eu estou contando, eu estou viva, né? Mas é como se eu tivesse morrido nesta existência. Me conta um pouquinho, qual que é o pano de fundo deste livro? Olha, a História de Como Eu Morri, Sami, ele conta a história de Letícia. Letícia é uma mulher que, infelizmente, como muitas mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Letícia, ela vive um relacionamento abusivo. Letícia é vítima de violência doméstica. A história é a história de como eu morri, porque é difícil a gente pensar que em uma realidade tão dura e tão pesada, você se mantenha inteira e por inteiro, sem nenhuma parte sua ter se perdido de alguma maneira nesse processo. Porque as mulheres, né, Jéssica, elas são muito fortes. É raro você ver uma mulher que passa por uma situação de violência e não seja forte para resistir a tudo, né? Só que muitas não têm coragem de sair da situação.
o ciclo da violência, ele é muito complexo. Para escrever o livro, a gente está falando de ficção, né? Mas que a ficção, ela bebe na realidade. Para escrever esse livro, eu conversei com a delegada da Delegacia da Mulher do Piauí, doutora Eugênia Villa, com a cabo da Polícia Militar. Conversei com o pessoal do grupo de apoio do Fala Mulher. Estudei um pouco da Lei Maria da Penha também, para entender o que é que está, não necessariamente por trás da violência, mas entender mais do universo, entender mais um pouco da dor dessas mulheres, do que essas mulheres sentem, do que elas passam, das dificuldades, entender o que é o ciclo da violência. Muitas vezes a gente não faz ideia de como ele é. Quais são os tipos de violência? Muitas vezes a gente não entende todos eles. A gente sempre pensa violência, por exemplo, a primeira que vem. Violência doméstica, o que é que vem na cabeça da gente? Agressão física. Só que nem sempre é físico, né? Nem sempre é físico. Muitas e muitas vezes é emocional. Tantas outras vezes é moral. É aquela violência de expor a mulher. De acusar de mentira, de acusar de traição. Pequenas chantagens. Se você não faz isso é porque você não me ama. Nossa, você vai sair com essa roupa ridícula, parecendo sei lá o quê. É menosprezar mesmo a mulher, né? É você tentar rebaixar, inferiorizar aquela mulher. Homens, esse livro é para vocês também, porque eu acho que a gente também tem que sentir um pouco do que passa uma mulher numa situação dessa. Sim. Letícia tem uma salvação? Letícia, o que eu acho interessante pontuar para quem vai ler o livro é o seguinte. Esse livro é uma ficção, então ele não é um livro documental sobre a violência doméstica. Perfeito. Eu não trago dados, ele é embasado na realidade, ele é embasado em dados. Mas ele é uma ficção. E ele não começa mostrando o início do relacionamento e como ele foi se tornando tóxico, como ela percebeu e etc. Tá. O livro, ele começa na decisão de Letícia em tentar romper esse ciclo. Então, é o combate dela, né? Eu preciso sair desta situação. Você chegou à conclusão de por que os homens praticam essa violência? Olha, Sami, conversando com essa delegada, por exemplo, ou com outros órgãos? O grande fundo da violência doméstica é o machismo. Machismo. É se olhar sobre a mulher, é olhar para nós, mulheres, como se nós fôssemos menos. Como se nós não merecêssemos estar onde estamos. Como se a nossa voz não fosse válida. Como se a nossa posição na sociedade não fosse válida. Como se não tivéssemos os mesmos direitos. E Letícia, a história de como eu morri é uma história de superação. Ao longo das páginas e dos capítulos, a gente vai acompanhando Letícia enquanto ela se redescobre. Ela começa a reentender quem ela é fora daquele relacionamento. Na luta dela para se libertar das amarras do relacionamento tóxico e em como elas prenderam essa mulher em uma caixa que não era dela e que ela não pertencia, mas que ela passou a tentar pertencer sem se encaixar. É meio confuso eu falando assim, mas é confuso para essas mulheres também. Não é fácil para elas. Não, lógico que não. E o machismo é algo que é muito comum na nossa sociedade brasileira, né? Em outras também, mas a gente fala do nosso universo aqui. Então, eu acho que está na hora mesmo de dar um basta nisso, né? Porque a mulher, ela já ocupou o espaço, só que tem que deixar que ela vá além. Ela pode ocupar mais espaço. Sim. E, né? a gente pensa assim, o machismo, ele é enraizado na sociedade. Sim. Ele afeta as mulheres e afeta os homens, como a gente falou antes. Porque ele coloca o homem também numa posição de que não permite que o homem seja vulnerável. E todos nós, seres humanos, somos vulneráveis. Em algum ponto da nossa vida, em algum aspecto da nossa existência. E, na verdade, então, esse machismo acaba ocorrendo por causa desse esconder a vulnerabilidade? Olha, Sami, não consigo bater o martelo. Tá. Mas eu acho que o machismo, ele é tóxico em N aspectos, né? Então, ele coloca o homem em uma posição que não é confortável, se a gente for parar para pensar. Ele coloca a mulher em uma posição que é menos confortável ainda, que beira o perigo da vida. E ele é enraizado. Hoje é o Dia Internacional da Mulher.
É um dia que celebra lutas, as conquistas. E se a gente parar pra olhar, só puxar assim um passinho pra trás, vocês sabem, quando as mulheres passaram a ser reconhecidas como iguais aos homens pela nossa Constituição? Quando? Foi quando ela foi votar? Não, Nem isso. nem isso. O direito do voto foi em 32. A Constituição só mudou em 88, gente. Ah, na última Constituição. É super recente. Então, assim, é uma coisa muito enraizada. E a mulher, ela é um número gigante na nossa sociedade. E as mulheres têm uma porcentagem muito grande de chefes de família. Sim. Não é verdade? Sim, Sami, total. E você trazer isso é muito legal, porque um dos tipos de violência é a financeira. É. Que muitas vezes essa mulher, ela trabalha, ela é quem provê aquele lar, ela é a provedora do lar, e a finança dela fica retida na mão do homem. Os gastos dela são controlados. Isso também é um tipo de violência. Gigante, né? Porque não poder fazer nada com o dinheiro que você ganhou. Que você ganhou. Imagina. Você trabalhou. Você trabalhou, você suou ali todo dia e Ou seja, não te pertence. há vários tipos de violência doméstica, então. Sim. E isso pode ocorrer também não só na casa desta mulher, como no trabalho desta mulher, como em outros ambientes, né? A gente sempre fala muito da violência doméstica, da violência contra a mulher. A gente sempre pensa em um casal, um homem e uma mulher. Mas a violência, ela acontece em outros tipos de relacionamentos também. Pode ser com pais, avós, irmãos, tios. Amizades também são tóxicas às vezes. Né? No meio de trabalho também. No meio de né? trabalho. Principalmente o moral. Moral. Então, assim, é amplo. É muito mais amplo do que a gente imagina. E é legal, assim, é um livro que toca muito nós como mulheres. Porque mexe demais. A história surgiu de uma cena que eu presenciei. Eu vi uma mulher ser agredida por um homem. Eu vi isso da varanda da minha casa. Para mim, como mulher, foi muito chocante, foi paralisante. Mexeu demais comigo. Escrever Letícia, construir essa personagem, mexeu demais comigo. Eu imagino, né? O seu feminino, né? Nossa, o meu feminino, o meu emocional. Eu fiquei em frangalhos durante a escrita do livro. Mexeu muito, muito comigo. Porque eu quis dar à Letícia a voz que muitas vezes essas mulheres não possuem. Que as mulheres vítimas de violência muitas vezes não são caladas. E é legal a gente pensar que o livro, ele é para mulheres, óbvio, mas ele é muito para os homens. Ele é um apoio, né, para as mulheres e uma abertura de consciência para os homens. Porque não são todos homens que são violentos. Não é muito são. importante a gente falar isso. A gente não está falando o geral. Então, a gente está falando de uma situação onde a porcentagem acaba sendo grande. Mas a gente não vai generalizar, porque isso vai muito da formação, da educação, do ambiente em que essa pessoa vive. Exatamente, da percepção que ela tem dela mesma. Isso. Da sociedade em que ela está inserida. A culpa é sempre do agressor, nunca é da vítima. Mas a vítima se culpa, né? Mas a vítima se culpa. Então, é legal... É uma história que é legal ser lida por homens, porque te ajuda a olhar com outros olhos uma realidade que não é a sua. E talvez trazer um pouquinho de empatia no olhar ao outro. Né? Até para chegar no amigo Exato. e dar uma cutucada nele por causa de uma fala diferente, né? Exato. Me diz uma coisa, o público masculino já te deu um feedback? Olha, a maior parte dos leitores que dão feedback foram mulheres. Não tem mas jeito, elas falam mais jeito, mesmo? Não tem jeito. Por incrível que pareça, tem algumas estatísticas que mostram que mulheres acabam lendo mais. Isso é verdade. E que falam mais, escrevem resenhas com mais Gosta de frequência. elogiar também, entra em contato com o autor. É maior. Mas eu tive, sim, bons feedbacks de homens que leram e feedbacks interessantes de me dizerem que nossa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Eu nunca tinha imaginado que a dor pudesse ser tão grande para uma mulher. Eu nunca tinha imaginado que o meu me abster pudesse ser tão prejudicial. Não falo nada, né? Porque não é comigo.
Né? Mas a situação ela é grave e as mulheres elas estão lutando muito, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, a gente tem órgãos que trabalham exclusivamente com mulheres, então acaba sendo muito importante, porque emocionalmente essa mulher ela é mais sofrida também. Sim, é uma mulher que ela... Acho que todo mundo, homens e mulheres, todos nós precisamos de ter redes de apoio na nossa vida. Pra tudo, né? Pra tudo. Ninguém faz nada sozinho. Acho que isso é o básico. Todo mundo precisa de uma rede de apoio. Mas uma mulher que ela é vítima de uma violência doméstica, ela precisa talvez um pouquinho mais. E todos nós podemos ser redes de apoio. Uhum. E é curioso porque você, aqui na contracapa, você fala da Letícia. Ou a gente olha para o que eu vou falar aqui, né? Vou ler um trecho e a gente acha que essa mulher é extremamente feliz. E a gente viu recentemente situações como da Ana Hickman, que a gente acha... aqui parece até que a gente está falando dela, né? Letícia tem tudo o que alguém poderia querer na vida. Uma carreira de sucesso, paz com que ela finalmente consegue se entender, um belo apartamento, um marido lindo e um casamento perfeito. Mas tem algo que ela deseja muito e não tem respostas. E quantas mulheres, né? Então, às vezes a gente olha no prisma, né? Nossa, que mulher de sucesso, que vida maravilhosa. Mas a gente não sabe como está na intimidade. A gente não sabe como está na intimidade. Entre quatro paredes, só sabe o que acontece quem está dentro dessas paredes. Que normalmente elas escondem também, né? Porque conversando com o pessoal do grupo de apoio, me ajudou a entender muito mais da realidade que as vítimas sofrem e vivenciam. É um sentimento, é muito comum o sentimento de vergonha. O sentimento de vergonha, de culpa, de se perguntar, mas o que é que eu fiz para isso acontecer? É minha culpa? É uma vergonha? É o medo de ser julgado? Uhum. E o julgamento existe. Lógico que existe. E é pesado. Me diz uma coisa, quando a gente vai para a tua outra personagem do primeiro livro, a Lily, ela também poderia ter sofrido algo assim por causa do machismo? Poderia. Mas ela usou a força dela. Lily, eu costumo dizer, e quem lê confirma, Lily é uma personagem que entra com o pé na porta. Ela tem um machismo, o grande entrave de Lily é o machismo. Tá. Ela tá ali num meio que é extremamente machista e todo mundo diz, você não pode. Por quê? Porque você é mulher. O não pode na vida dela é porque você é mulher. E como se isso justificasse ela não poder algo. Uhum. Mas Lily, ela é diferente nesse sentido, porque ela vai... É um universo violento que o livro está inserido. Tá. Então, Lily combate máfia, isso... Né? Máfia é um universo violento. Então, Lily combate isso com violência. Com tiro, porrada, bomba, soco, chute. Perfeito. A Mulher Maravilha que chega lá para poder ocupar o espaço dela. É isso. É um pouco disso. Mas, imagina, aquela mulher batendo na porta e pronto, chegou. Né? Exatamente. Mas é uma força que, na verdade, é um meio dela se posicionar e ganhar o espaço dela. Que legal. É legal. E ela é uma personagem super feminina. Mas a gente... né? Deve ser linda, né? Ela é uma personagem super feminina, tá ali sempre toda arrumada, em cima do salto, chutando a porta, literalmente. Que maravilha, né? É um personagem muito interessante. Não é? Quais valores você acaba... querendo trazer nos seus livros, né? Tem a questão, né, da mulher, do machismo, e quando a gente fala disso, a gente pode falar de muitas outras coisas, mas existem valores mesmo, né? Morais, inclusive, que a gente pode colocar em pauta. Olha, eu acho que primeiro é o respeito. Eu acho que todos os meus livros, eles giram muito em torno do respeito. Respeito ao próximo, né? E a respeito si mesmo. Ao próximo, a si mesmo. A maneira de tratar o outro, de se tratar, que é fundamental. Eles giram também muito em torno da igualdade. Igualdade de gênero, que é algo que eu realmente acredito. Eu acredito que somos iguais, homens e mulheres. Merecemos ter os mesmos direitos. E nós temos um passo a mais. A mulher tem a maternidade. Ainda tem a maternidade. Né? Ela pode gerar uma criança. Exato. E ela é mãe. E a mãe acaba tendo um papel muito importante na vida de qualquer pessoa. Sim, com certeza. Mais? Eu te cortei. Quais mais valores? Problemas. Olha, são mulheres fortes e corajosas. Cada uma à sua maneira.
Mas elas são fortes, são corajosas e são humanas. Como eu, como você, Sammy. Como você que tá assistindo e ouvindo a gente. Não é feita um avatar. Não é... Elas sentem medo. Lily, que é toda poderosa, ela sente medo. A Tomb Raider. Ela também sente e chora. Ela também tem inseguranças. Lily e Letícia, elas são mulheres corajosas de maneiras muito diferentes, com realidades muito diferentes. Mas as duas, elas tentam superar os problemas, seus medos. Elas amam, elas sofrem, elas choram, elas dão risada, elas têm suas redes de apoio. Tá. E elas tentam se superar. Então, elas têm muito, apesar de serem muito diferentes, elas têm muito em comum. E elas têm muito em comum comigo, com você, com você. E tem alguma nova personagem na mente já? Olha, como que você trabalha essa criação? Eu, geralmente, Sammy, eu escrevo... Eu digo, você escreve sobre o quê? Eu escrevo sobre o que me cutuca ali, me incomoda de alguma maneira. Então, eu acho que, pra mim, não me vejo conseguindo escrever um livro que não tenha uma protagonista feminina que seja forte e corajosa. Tá, então já começa por aí. E por quê? O que você traz com essa mensagem? Em que momento você trouxe essa importância da mulher no teu trabalho? Olha, eu acho que todas nós temos o direito, todas nós merecemos ter outras mulheres para olhar e nos inspirarmos. Eu acho que isso deixa a gente cada dia um passinho com mais força. Sabe, aqueles dias que a gente tá quase esmorecendo, porque ninguém é de ferro. Tem dia que a gente acorda e pensa, meu Deus. Hoje não. Hoje não. Mas a gente tem o direito de olhar pro lado, se inspirar e dizer, não, hoje sim. Ou se for hoje não, amanhã sim. Mas a mulher, ela costuma ser uma rocha, né? No sentido de, eu não queria fazer isso hoje, mas tem que fazer, arregaça as mangas e vai e faz, né? Sabe que nem sempre eu acho justo. Eu acho que é de uma força enorme que a gente tem. Mas eu acho que a gente também deveria ter um pouquinho mais de direito de vez em quando, só sentou ali no sofá, parou, quietinha. Fiquei quietinha, não quero nada. Não é? Você quer um exemplo bem feminino, que não tem nada a ver com livro, mas que tem muito a ver com mulher? A fase da menstruação, o ciclo menstrual. Lá no comecinho da história bíblica, por exemplo, as mulheres elas se recolhiam. E com essa força feminina, a gente parou de se recolher. E é um período que você, recolhida, você tem um conforto, você está com você tem... A tua saúde fica mais estabilizada. E nós perdemos tudo isso, principalmente também com o nosso mundo mais moderno. E perdemos isso há muito tempo. Não é agora com o feminismo, não. Sabe, Sammy, eu divulguei recentemente um artigo que eu escrevi que chama Troco Flores por Respeito. Fala sobre o Dia da Mulher, sobre toda essa questão do simbolismo do Dia da Mulher e que muitas vezes você entrega flores, mas não está entregando respeito. E eu acho que é legal falar o seguinte: o respeito ele tem que vir antes de tudo, mas às vezes a gente cansa de falar só, de lutar sozinha. A gente quer também ouvir que a nossa voz ecoa em outras vozes, em outros lugares. E não é porque a gente quer respeito, não é porque a gente tem essa força, que a gente também não gosta de mimos. Gosta! E uma coisa não exclui a outra, sabe? É verdade. Uma coisa... É bom receber flores, bom. É um mimo muito bom, mas o respeito também. Também. É melhor. Exato. E é aquela coisa, quem não gosta de ser mimado? Quem não gosta? Homem também gosta. Homem também gosta. Mulher gosta, homem gosta. Todo mundo adora. Por quê? Você se sente bem. Você se sente o quê? Acolhido. Isso Sabe aí. Aquele cobertor quentinho? É como se alguém fosse lá e colocasse. Se o cobertor tiver um respeito, então... Ó, que maravilha. Nossa, que delícia. E o programa, 1 minuto para acabar o programa. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e fale qual que é a forma que eles têm para adquirir o livro, para te seguir. Tá bom. Ó, os livros, tanto a História de Como Eu Morri quanto os outros livros que eu comentei, eles estão todos disponíveis na Amazon. Então, só digitar o nome A História de Como Eu Morri ou A Herdeira na Amazon, que aparece o livro logo. Vocês podem me achar pelo meu Instagram, JC Laides, Lydes, autora. E o meu site também, que é o jclaides.autora.com.br. Tanto no Instagram quanto no site, tem todos os links para todos os meus livros digitais e físicos.
E pode me mandar mensagem, direct, deixar pelo contato. Eu adoro conversar. Pode falar comigo. Adoro saber o que é que vocês acham dos meus livros, o que vocês acharam da história. E a mensagem que eu queria deixar só para fechar é um Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. E queria que a mensagem da história de Como Eu Morri pudesse alcançar o máximo de pessoas possíveis. Homens e mulheres, porque ela encoraja e ela dá força. Ela nos ajuda a ser uma rede de apoio. Ela é uma mensagem que ajuda a gente a se superar e enxergar o outro com mais empatia. Obrigada, Jéssica. JC Laides, autora. Tanto o site como o Instagram, esse é o caminho. JC Laides com Y, autora. É só seguir essa moça aqui, que é a Jéssica, autora desse livro incrível, e nesse programa que nós falamos aí da mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher mais uma vez para você. E continua com a gente, que tem muita coisa boa ainda na Vibe Mundial. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 7 da manhã, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.